semana passada, Levítico capítulo 18. E nós vamos seguir aqui e entender um pouquinho mais sobre esses não que Deus está dando aqui para nós, né? Para Israel naquele momento e para nós hoje também. Nós vamos entender o que significa essa quantidade de não. E a gente pensa que Deus é um Deus que fica só dando não, né, para nós. Parece que nada pode. Mas Deus é tão amoroso, né? Tão gracioso conosco, guardando as nossas vidas. Isso é tão bom. Miguel, manhinha, tá bem? Já perguntei da vida de todo mundo aqui. Tá tudo bem aí? Então tá bom, graças a Deus. Ah lá, manhinha tá bem. Ô, Glória! Ela assiste mais minhas aulas do que você, né, Miguel? Ela fica aí, ó, só absorvendo, quietinha ali, ó, do lado do Miguel. Glória a Deus. Eu tava contando aqui pra galera o testemunho da Maria, antes de você chegar também, que eu fiquei tão feliz que ela aceitou Jesus, né, se converteu aí, foi tocada, o Espírito Santo foi ministrando a vida dela, ela me contou um pouco. Como a gente se alegra, né, Miguel, do Espírito Santo tá fazendo essa obra na vida da gente. É muito bom mesmo. Graças a Deus por isso. Vamos lá, gente, então, Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Vamos ler junto? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra,
nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aquele que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, capítulo 18 é um capítulo extremamente importante dentro desse contexto de tudo que a gente tem estudado dentro de Levítico. Porque Deus está dando diretrizes, direção para a tribo de Levi, para a família sacerdotal, mas também para todo Israel, de como eles devem se comportar a respeito de relacionamentos, a respeito de casamentos, a respeito de se guardarem, né? De estarem realmente puros, de estarem castos, de estarem separados para Deus. Não esquecendo que tudo isso tem a ver com a habitação de Deus no meio deles. A gente nunca pode esquecer disso. Por que Deus está requerendo tanta santidade desse povo? Por que Deus está pedindo que eles se separem de maneira tão forte, tão objetiva, tão contundente, né? É fato que Deus está dando leis aparentemente fortes, muito severas para esse povo, né? Mas isso tem a ver com a sua presença naquele lugar. O tabernáculo está montado e a partir do momento que o tabernáculo foi montado, a palavra de Deus diz que a presença de Deus habitaria no meio deles todos os dias. Então, a questão da habitação do Espírito Santo, do próprio Deus ali, né, da Trindade viva ali no meio de Israel, fazia e faz, né, toda a diferença para que eles se santificassem. Porque se eles estivessem debaixo de pecado, debaixo de impureza, muito provavelmente eles realmente morreriam. Seria morte na certa, né? E isso a gente fala de modo físico, mas também de modo espiritual. A gente já tem entendido um pouco sobre isso durante todos esses capítulos que a gente já tem estudado dentro do livro de Levítico. Tá falando de separação, de santidade, de purificação, de estarmos realmente separados para Deus. Sede santos, porque o Senhor é santo, né? Ele está no meio de vocês e ele então vai requerer que essa santidade seja além do que já é normal, né? Vamos dizer assim, já do que deveria ser normal. Então, o povo de Israel deveria se preocupar ainda mais com essa questão de estar sempre se purificando, se santificando, buscando essa santificação para que eles não tivessem problemas com a presença de Deus no meio deles. Isso traria morte. É isso que a gente já tem entendido. E o capítulo 18 vai começar com o Senhor trazendo então reforçando algumas coisas que a gente já viu inclusive em alguns outros capítulos, né? Semana passada a gente terminou falando, mas eu queria ressaltar algumas coisas aqui novamente com vocês. Então, o início do capítulo 18, ele vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, gente, só essa questão da ênfase, de Deus sempre estar lembrando essa questão do senhorio deles sobre Israel, isso tem a ver com a compra mesmo, com o resgate, né? A gente já falou bastante sobre essa questão da compra, do resgate que Deus fez com os filhos de Israel lá do Egito, os comprando mesmo com preço de sangue, né? E a gente sabe o que isso representa, aqueles cordeiros sendo mortos para Páscoa, né? Os próprios primogênitos ali do Egito morrendo, as pragas, nós falamos bastante sobre isso. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia, eu sou o Senhor, Deus está nos lembrando de que nós fomos comprados, nós éramos escravos de Faraó, no caso do povo de Israel, nós éramos escravos do Egito, nós éramos escravos
do mundo, trazendo para nós hoje. Nós éramos escravos do diabo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos resgatou. Ele pagou o preço do resgate. Nós estávamos condenados à morte, à escravidão, mas ele nos resgatou. Então, quando ele faz isso, ele nos compra. Quem passa a ser o nosso Senhor, quem passa a ter domínio sobre nós, literalmente, por causa dessa compra, nós não somos de nós mesmos. Nós não somos livres simplesmente porque nós merecemos, né? A compra desse resgate, o pagamento dessa dívida que nós tínhamos, que era impagável, foi feito pelo próprio Deus. Então, ele está sempre lembrando para nós de quem nós somos servos, né? Nós somos servos dele, nós estamos debaixo do senhorio dele. Ele é o nosso Senhor. E eu costumo dizer que a nossa maior dificuldade de entender esse senhorio é justamente porque a gente nunca viveu um processo de escravidão, né? E a gente só conhece na nossa mente o processo de escravidão que a gente estudou na escola nessas últimas décadas, né, a respeito da escravidão, a escravidão dos negros, né, que vieram da África para o Brasil. Essa é a imagem que a gente tem de escravidão, mas não era essa maneira que era a escravidão no tempo de Israel, no Egito, ou em outros momentos que a palavra de Deus mostra essa escravidão. Não, as pessoas, vou tentar só relembrar aqui para nós, só para a gente entender um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais. A forma de escravidão do Egito e de outras nações, da Babilônia e a Síria, tantas outras nações que escravizaram Israel, isso tem a ver com aquele formato, eu não sei se eu vou falar certo aqui, nas aulas de história fala de arrendamento, né? Então, o que era um escravo? Era alguém que não tinha condições financeiras para subsistir, né, para se manter, e aí ele automaticamente ele se vende para o governo, ele se vende para quem está no poder, e essa pessoa então passa a ser o seu dono. Ela permite que você continue morando na sua casa, tendo a sua terra, só que de tudo que você produz, de tudo que você tem ali naquela terra, boa parte ou quase tudo é daquele seu senhor, é do governo, é de quem te cedeu a terra para continuar morando. Você não é dono de nada ali, você está praticamente trabalhando literalmente para aquele governo, para aquela nação, né? Então você só tinha direito de tirar o seu sustento, era a única coisa que eles tinham direito de tirar, o seu sustento. Então essa era a forma de escravidão desde a época das primeiras escravidão. Então não tinha a ver com amarrado no tronco, como a gente conhece a história dos negros da África, de morar numa senzala, de não poder ir e vir. Não, gente, as pessoas eram livres para ir para onde elas queriam, no sentido ali da cidade, né? Elas eram livres, literalmente livres. Ninguém ficava acorrentado, não. Mas você não tinha liberdade porque nada era seu. Porque você só estava ali para trabalhar e sustentar o governo, e sustentar a monarquia, e sustentar o sistema político, o sistema econômico do país que você estava. Abrindo um parênteses aqui, será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias e como isso tem a tendência de piorar? Por isso que eu acabei falando isso para vocês. Percebem que a forma de escravidão dessas outras nações que a gente está falando aqui, Egito, Assíria, Babilônia, é um formato em que os habitantes daquela nação, eles são livres para ir e vir onde eles quiserem. Ali dentro da nação, eles podem viajar de uma cidade para outra, eles podem ter uma vida normal, se casar, dar em casamento, fazer festas, tudo isso. Só que a única renda, a única forma de subsistir é com aquele punhado que sobra ali de todo o teu trabalho durante o mês, durante toda a colheita, que era o caso deles, porque o restante todo era do sistema do governo, da monarquia ou do imperador. Então isso fala de um sistema econômico e político que escraviza a população a trabalhar para
o progresso daquele sistema político e da monarquia ou do que quer que seja, né? Que esteja ali acontecendo. Entendem? Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Que não tem ninguém amarrado no tronco, de que não tem ninguém dentro de uma senzala, mas tem pessoas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter um governo mais rico, para tornar uma monarquia ainda mais rica, para tornar os nobres ainda mais cheios de regalias. Isso era o sistema de escravidão do Egito e de todas as outras nações, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho mais desse contexto histórico, aí você consegue entender que não tem nada a ver com a imagem que a gente tem de escravidão dos negros, né? Que vieram da África e infelizmente foram escravizados aqui no Brasil. É totalmente diferente. Então, quando o Senhor fala sobre isso, Deus está falando sobre uma liberdade que Ele nos dá e que é uma liberdade real, porque Ele traz para nós uma forma de vida sem essa cobrança incessante por mais renda, mais rendimento, mais regalias, né, para Ele. Não, Ele diz para nós vivermos debaixo do seu governo, do seu cuidado, porque Ele nos daria uma vida e uma vida com abundância, uma vida com tranquilidade, né? Deus nos dá tudo que nós temos no nosso dia a dia de forma muito gratuita, de forma muito abençoada, né? Então, quando nós estamos debaixo do senhorio de Cristo hoje, é debaixo desse governo que a gente deveria viver, com mais tranquilidade, com menos correria, com menos pressão, né? Sobre um sistema econômico e político, porque nós não estamos debaixo desse governo, dessa era, mas nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E Deus sempre está lembrando disso para o seu povo Israel na antiga aliança, e hoje em dia Jesus continua nos lembrando que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando Deus, já no primeiro versículo aqui do capítulo 18, Ele fala sobre esse senhorio, e Ele sempre coloca eu sou o Senhor em primeiro lugar, depois que Ele fala que Ele é o Deus deles. Por quê? Porque Deus está realmente se revelando um Deus remidor, um Deus que salvou o seu povo de uma escravidão. Então eles foram comprados, precisamos lembrar todo o tempo, fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. Então Deus está sempre lembrando Israel disso também aqui no livro de Levítico. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 3, 18:3. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. Então Deus começa a falar para Israel aqui, caminhando no deserto, eles dizem assim: lembra das práticas, da forma de viver dos egípcios, da forma de viver de vocês antes dessa libertação que eu fiz para vocês, do sistema, da cultura, de como o Egito fez com que vocês adorassem vários deuses, se submetessem àquela escravidão, mesmo sabendo que vocês tinham um Deus todo-poderoso, vocês se submeteram, vocês desobedeceram aos meus mandamentos, que de alguma maneira vocês sabiam que vocês eram filhos de Jacó. Então Deus sempre está lembrando Israel sobre isso, mas também lembrando sobre de onde eles saíram, para que eles não procedam. Gente, procedimento tem a ver com comportamento. Então Deus está dizendo assim: não se comportem, não tenham o mesmo comportamento, a mesma forma de viver de onde vocês saíram há pouco tempo atrás, que é do Egito. Então aquela nação, aquela forma de viver, aquela cultura, aquela forma de se comportar no dia a dia como filhos de Deus, não é a forma como eu gostaria que vocês vivessem. Não é a forma que eu estou ensinando vocês a viver. Então Deus está pedindo para Israel olhar para trás e dizer: não copiem os procedimentos daquele povo. Não olhem e não voltem a praticar nada que vocês praticavam no Egito. Então, se o povo de Israel tinha o costume de idolatria, eles precisavam se limpar da idolatria. Se eles tinham o costume de uma cultura de politeísmo, eles tinham que voltar a ser
monoteístas, né, adorar somente um Deus, se eles tinham o costume talvez da poligamia, de casamentos múltiplos, agora eles precisavam voltar para a prática da monogamia, uma esposa, um marido, né, se santificarem, só o casal e tudo mais. Então percebe que Deus está dizendo: o Egito não pode ser a forma de vocês. O Egito não pode ser a forma de viver de vocês. E aí, gente, a gente já tem entendido nessas aulas, desde que a gente começou Êxodo, que o Egito é o nosso passado. O Egito é esse mundo que está aí fora, a nossa antiga maneira de viver. Então, você é hoje uma nova criatura. Hoje você tem que ter novos procedimentos. Por isso que a palavra de Deus vai falar tão enfaticamente para nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque conforme eu penso, é a maneira que eu vou agir. Então, Paulo vai falar aos Romanos, um versículo que a gente vê o tempo inteiro sendo ministrado: transformai-vos. Precisa haver uma transformação na nossa mente, metanoia, né? Transformação de mentalidade, de pensamento, porque a maneira como a gente pensa é a forma como a gente age. O nosso comportamento, ele é ligado diretamente aos nossos pensamentos. A forma como a gente acha que a vida tem que ser ou que eu devo me comportar sai aqui da nossa mentalidade, dos nossos ensinos, de como nós somos criados, né? A gente pode ver que o filho sempre replica, né, a forma de viver, a forma de falar, a forma de se comportar do seu pai, do seu avô, e aí vai só replicando, né, aquele formato de família mesmo. Então Deus está dizendo para Israel: não procedam como os egípcios. Não procedam como se procede no Egito, de onde vocês moraram. Então não. Aquela forma de viver não é mais para vocês. Aí ele continua: nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Agora Deus também aponta para frente, né? Ele já está avisando. Olha, gente, uma coisa aqui. Deus está dizendo para Israel, para eles também não copiarem, né? Não procederem como os povos, como as nações que moram lá em Canaã. Eles ainda estão no deserto, eles ainda estão a caminho de Canaã, da terra prometida. Eles não chegaram lá ainda, mas já no meio do caminho, Deus está avisando para eles que a forma daquele povo que está lá, naquela terra, vivendo, não é de hoje, né? Já há algum tempo, também é a forma como ele não está a favor. Então as nações que moram em Canaã, na terra de Canaã, também são totalmente contrárias à forma como Deus deseja que os seus filhos procedam, o comportamento do povo de Israel. Então Deus dá dois extremos para Israel. Deus dá para eles se lembrarem de como eles viviam no Egito, de como eles se comportavam no Egito, e não é para proceder mais assim. Mas agora Deus também fala para eles a respeito de povos, de pessoas, de cultura, de forma de viver que está acontecendo lá em Canaã e que eles também não vão poder proceder igual, não vão poder copiar. Então, eles têm já em mente dois tipos de lugares, que existem pessoas ali habitando aqueles lugares e que eles não podem proceder igual. E aí eu faço aqui a pergunta para vocês. A gente sempre faz esses paralelos para a gente poder entender o que a palavra está dizendo. O Egito a gente já entendeu que é o mundo, certo? Mas Canaã é a terra prometida. É a terra que Deus está reservando para Israel já há muito tempo. É a terra que o Senhor deu por herança para Israel, para Abraão, Isaac e Jacó, ok? E nós já falamos aqui no curso em Êxodo que a Canaã é a terra prometida, a nova Jerusalém, não é isso? Nós já falamos sobre isso, não é isso? É a terra que nós vamos alcançar. Então, se é a terra que nós vamos alcançar, do que Deus está falando quando ele fala de não proceder de acordo com as nações, com as pessoas que estão habitando ainda a terra de Canaã? Se não, na verdade, a terra prometida, o lugar da habitação que eles vão morar eternamente, vamos dizer assim,
mas que nesse momento está ainda habitada por pessoas que procedem exatamente como Deus abomina. Então, se nós já temos compreendido que quando Jesus voltar, o milênio vai ser justamente o período em que Cristo vai reinar a partir da terra prometida, de Israel, ali de Jerusalém, para colocar em ordem toda a terra e limpar toda a injustiça, toda a iniquidade, né? Os iníquos serão mortos. Deus vai restaurar toda a terra. Então Deus também está mostrando para Israel de forma bem prática, bem didática, né? Para os professores que estão aqui, a gente sabe disso, que a gente às vezes precisa ilustrar através de desenhos, através de gravuras para as pessoas poderem entender o que a gente está falando. Deus está dizendo assim: a terra que eu tenho prometido para vocês, que vocês vão habitar eternamente, anota isso se vocês quiserem, olha isso, a terra que será habitada por vocês eternamente, a Canaã, a terra prometida, e para nós a Nova Jerusalém, ela ainda, essa terra aqui, ela ainda está habitada por nações e pessoas que têm comportamentos totalmente contrários à minha lei e às minhas ordenanças. Então Deus está dizendo, e nós vamos ver isso em alguns versículos, que quando Israel chegasse em Canaã, o que eles deveriam fazer, gente? Se alguém já leu aí o Velho Testamento, né? Quando eles chegassem lá, o que eles iam ter que fazer? Eles iam ter que matar, eles iam ter que expulsar, eles iam ter que exterminar todas aquelas nações que estão morando ali, que são iníquas, que cometem iniquidade, que estão em pecado, que contaminaram a terra, entendem? Então Deus está dizendo que para Israel habitar a terra prometida, Canaã, eles teriam que limpar a terra. Então isso fala da segunda volta de Jesus, isso fala do estabelecimento do reino de Deus de forma prática, objetiva, real, quando Jesus voltar. Canaã vai ser limpa, a terra será limpa nesse tempo, né? Para que o povo de Deus, os justos, possam habitar nela. Entendem? Conseguem entender isso que eu estou falando para vocês? Espero que eu tenha conseguido explanar aqui para vocês esses dois lugares que Deus está falando. Tanto a questão do Egito, quanto a questão de Canaã, que na verdade tem a ver com o mesmo lugar, né? Se a gente fala que o Egito é o mundo, na verdade está falando de um sistema, né? Está falando de uma forma de viver que Deus abomina. Então, tanto o Egito quanto a Canaã ainda estão poluídos de iniquidade, ainda estão poluídos por muita injustiça, por pecado mesmo, né? A terra está contaminada pelo pecado e Deus precisa fazer uma purificação disso para que os justos possam habitar nela. Gente, isso é poderoso demais. Deus está sendo compassivo e misericordioso desde o Éden, buscando formas, falando através de tantas pessoas, profetas que o Senhor vai levantando, para que o seu povo acorde, para que as nações acordem para a santidade, para buscarem a Deus, para se afastarem do pecado, porque o pecado vai gerar morte, morte física e morte espiritual. Então, toda a Bíblia está recheada dessa mensagem. Aí ele diz assim, terminando o versículo 3, não sigam as suas práticas. Ainda falei semana passada, né? Quem segue, gente, é alguém que está indo atrás de outra pessoa, né? Quem está seguindo alguém, tem alguém à sua frente e você então segue as práticas, o caminho daquela pessoa, a forma como ela fala, a forma como ela age, como ela se comporta no seu dia a dia. Quando você é um seguidor de alguém, você está realmente olhando para aquela pessoa e se espelhando nela. A gente tem uma linguagem muito própria do nosso tempo aqui do século XXI, né? Através das redes sociais, que é essa questão de seguidores, né? Então, quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no YouTube? Quantos seguidores você tem no Facebook? Quantos seguidores você tem no TikTok? Quantos seguidores você tem no Twitter, né? Então, quando você é seguido por alguém, a tendência é as pessoas que te seguem, elas olharem para você
e muitas delas vão se espelhar nas suas atitudes. E o contrário também é verdadeiro. Nós cristãos, quem é que nós temos seguido nas nossas redes sociais? Quem é o padrão para nós de que nós estamos seguindo? Comportamento, atitude, forma de falar, forma de se comportar, né? Como essas pessoas vivem no seu dia a dia? Será que o nosso espelho, ou será que a nossa visão, ela não tem sido justamente poluída por pessoas que nós estamos seguindo e que elas não estão seguindo o padrão daquilo que Deus deseja? Então, às vezes, nós estamos entrando no erro que Deus está falando para Israel aqui, que é o quê? Não sigam as suas práticas. Então, nós precisamos estar atentos no nosso século a respeito de quem nós temos seguido. Essa palavra é muito clara para nós hoje, porque é uma palavra de uso natural. Talvez para Israel isso faria sentido mesmo de seguir no sentido de estar atrás, caminhando, né? Atrás dessa pessoa. Mas hoje a gente não vai atrás de pessoas literalmente, né? No seu caminho. Mas a gente segue através de redes sociais e isso faz com que isso gere comportamentos. A gente vê isso assim nitidamente hoje, gente. De acordo com o perfil das pessoas que você segue, é o que nós temos nos tornado. Então, o algoritmo, ele tem justamente feito com que cada pessoa tenha um padrão, tenha um tipo de comportamento de acordo com aquilo que você consome diariamente. E às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver. É a geração, né, do nada a ver. É a nossa geração agora. Não tem nada a ver eu seguir essa pessoa. Ela é ímpia, ela comete um monte de pecado, ela adultera, ela trai o marido, ela trai a esposa, ela faz um monte de iniquidade, um monte de injustiça, mas nossa, é a pessoa do momento, então eu preciso seguir porque ela fala umas coisas legais, né? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, o padrão daquilo que eu sigo é geralmente o que gera também os meus pensamentos e, consequentemente, as minhas práticas. Então, muito cuidado aí com quem nós estamos seguindo, e Israel também precisava se preocupar com isso. Não sigam as suas práticas. Versículo 4. Pratiquem as minhas ordenanças e obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Gente, essas duas palavras aqui, eu até fui olhar naquele nosso pequeno dicionário do que eu já passei para vocês lá em Êxodo, capítulo 25, e essas duas palavras, ordenanças e decretos, elas são duas palavras que a gente já ouviu bastante lá em Êxodo. Ordenanças é a palavra mishpá. A gente colocou lá naquelas palavrinhas que, quando a gente estava estudando os mandamentos, as leis, as ordenanças. Então, quando a gente ouve ou lê essas palavras no português, a gente precisa distinguir de que palavra Deus está falando. Então, aqui no caso de ordenanças, é a palavra mishpá, que significa o quê? Significa justiça, ato de decidir um caso, julgamento, né? Então, a gente precisa estar olhando para as coisas e realmente nos conduzindo de acordo com justiça, de acordo com aquilo que é a obediência à vontade do Pai, à vontade de Deus. Eu não posso seguir as outras pessoas cometendo a justiça que eles acham que é a certa. Então Deus está dizendo assim, pratiquem as minhas ordenanças, pratiquem as minhas mishpá, que são os atos de justiça que eu tenho ensinado para vocês. Sejam justos naquilo que vocês têm feito de acordo com a minha justiça, de acordo com a minha palavra. Aí ele continua, né? Obedeçam aos meus decretos. A palavra decretos aí é a palavra chocar ou choquê, né? Em hebraico, que significa ordenanças, um estatuto prescrito, sabe, algo que você já deixa, olha, faz, quando a gente deixa um recadinho pro filho, né, apaga a luz, forra a sua cama, não faça isso, abaixa a tampa do banheiro, não deixa a toalha em cima da cama, sabe quando a gente cria recadinhos para a pessoa não fazer nada errado naquele dia?
essa palavra chocar em hebraico, choquê em hebraico, ela significa isso. Deus já deixou para nós essas estatutos, né? Essa forma de viver. O sim e o não para nós, ele já foi dado pelo Senhor. Então nós, Israel, e nós precisamos olhar para as ordenanças e para os estatutos de Deus e fazer deles essa nossa regra de vida, essa forma de nos comportarmos. Como é que Deus deseja que eu me comporte nessa situação? Existe um estatuto já escrito, né? Existe já uma ordenança determinada para nós. Nós precisamos conhecer a palavra para então andar nela, seguir a palavra do Senhor como ela realmente é. Pratiquem as minhas ordenanças e obedeçam aos meus decretos e sigam-os. Então é para conhecer e seguir, fazer de acordo, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 5. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Então você está vendo que a forma de viver e de nos comportarmos vai determinar vida ou morte. Se nós então praticarmos, se nós seguirmos as ordenanças de Deus, colocarmos elas em prática, nós vamos ter vida. E eu falei semana passada e vou voltar a repetir. Deus está falando de vida de forma prática, no sentido de vida natural, mas também de vida espiritual. Porque o texto vai dizer assim, o justo viverá pela fé. E quando esse versículo é falado tanto aqui no Velho Testamento quanto no Novo Testamento por Paulo, ele está falando de vida eterna. Ele não está falando só de vida natural, porque esse tempo de vida nosso aqui, de 70, 80, 90, para alguns até 100 anos aí, ele é para Deus assim como um estalo de dedos. Então é muito simples para Deus essa nossa vida natural aqui. O que Deus está mais interessado é na nossa vida eterna. Então por isso que ele diz que aquele que pratica, aquele que segue as ordenanças e os seus decretos, vai viver por eles. Porque nós vamos ter isso como regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. O que é a tua regra? Como é a tua forma de se comportar no seu dia a dia? É a palavra de Deus. O que Deus pede para eu fazer nesse caso? O que Deus pede para fazer nesse outro caso? Como Deus pede para eu me comportar nessa situação? A nossa forma de viver, de nos comportarmos, está na palavra de Deus. Por isso que Israel, por isso que os judeus ortodoxos, né, aqueles mais rígidos, os fariseus na época de Jesus, né, eles eram tão duros na forma de falar e de viver, porque eles tinham isso como uma coisa muito séria mesmo. Ler a Torá, olhar para cada uma dessas ordenanças e decretos e praticar de forma muito objetiva. Não é no meio termo, não. É obedecer mesmo, porque só traria vida para eles se isso acontecesse. Então eles seguiam a risca por medo justamente de morrer, isso fisicamente e também espiritualmente, ok? Então era a forma de vida daqueles que desejavam viver, tá? É uma redundância aqui a palavra, mas é isso mesmo. Versículo 6 em diante, a gente vai começar agora, me ajudem aí com o horário, tá, gente? Falta 11 minutos para fechar essa primeira parte aqui, mas a gente vai continuar aqui, daqui a pouco eu fecho. Então, a partir do versículo 6, a gente vai começar a ver alguns nãos de Deus e a gente precisa atentar para os detalhes, tá bom? Então eu queria que você aproveitasse, pegasse uma caneta aí e entre esses versículos, ou perto aí desses versículos, que a gente fosse anotando a respeito de quem Deus está falando, para que a gente perceba algo que está acontecendo aqui. Mas a primeira coisa que a gente já precisa saber aqui é que 90% dos versículos, 90%, nós vamos ver aqui, está falando de uma regra para os homens, sexo masculino, tá bom? Por que isso? Porque lembra que ele está falando com sacerdotes e só existiam sacerdotes homens, então todos os homens da tribo, da casa de Arão, seriam os sacerdotes perpetuamente. Quando morresse um, o próximo e o próximo e o próximo, todos os sacerdotes iria ser homem. Então Deus está falando para sacerdotes, Deus está falando para os levitas
E de novo, levitas que trabalhariam no tabernáculo, onde a presença de Deus era real e presente todo o tempo. Um levita jamais poderia estar impuro, trabalhando ali no tabernáculo, fazendo qualquer coisa, tocando nas coisas sagradas, se ele estivesse impuro. Então, a regra também é para homens. Então, sacerdotes são homens, levitas são homens, e os maridos, os homens das 12 tribos de Israel, eles eram o responsável pela vida espiritual da sua família, literalmente. Por quê? Porque é o homem que a palavra de Deus diz que é esse protetor, é esse que ensina a sua família como deve viver, traz a proteção para sua esposa e para os seus filhos, traz a provisão para sua casa. Então, se esse homem estivesse debaixo de bênção e obediência, toda a sua família ela estaria também coberta por essas bênçãos que estava acompanhando esse homem. Mas se esse homem, qualquer um nas 12 tribos de Israel, ele estivesse debaixo de pecado, debaixo de impureza, ele atrairia sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, as maldições também que a palavra de Deus declara. Então lembra que Deus vai chegar, né, com maldição até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque são procedimentos ou comportamentos que vão sendo replicados de pai para filho, de avô para pai, de avô para neto, e assim vai. Então Deus está buscando com que os homens de todas as tribos de Israel sejam santos o quanto mais melhor, porque eles atrairiam a bênção de Deus para os seus lares ou atrairiam uma maldição para os seus lares. Mas muito mais a tribo de Levi, que está incluído os levitas e os sacerdotes. Então eles eram homens que estavam ali responsáveis por atuar diretamente na presença de Deus. Então isso seria trágico, como foi para Nadab e Abiú, a gente viu, e tantos outros, a gente vai ler ao longo aí das escrituras, morreram por justamente brincar com a presença de Deus, tá bom? Então a gente vai ver que 90% aqui tá falando para homens. Elisângela, é porque Deus não estava falando com as mulheres podiam fazer o que queria? Não, gente. Primeiro, a gente precisa olhar para o contexto histórico-cultural. Quem tá aqui que tem mais de 50 anos vai poder, inclusive, testemunhar. Como era, gente, o namoro na época da nossa avó, na época da nossa bisavó? Era como a gente vê hoje os jovens, que pode dormir na casa da namorada, que pode deitar no sofá juntinho, agarrado, que pode dormir, inclusive, no quarto com o namorado. Era assim, gente, o namoro da nossa avó, da nossa bisavó? Então, se na época dos anos 40, 50, 60, aqui no Brasil mesmo, a gente já tinha um outro tipo de cultura para as mulheres, de que elas deveriam ser totalmente reservadas, né? Uma mulher, ela jamais poderia se mostrar para um homem antes do casamento. Tinha toda essa questão da pureza mesmo. Vocês estão vendo que a própria palavra já diz, a mulher, ela precisava ser pura. Ela precisava ser virgem, ela precisava estar guardada, porque senão ela não teria um casamento apropriado. Então isso nós estamos falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás, está muito próximo de nós. Imaginem, gente, uma mulher no tempo de Moisés ali nas tribos de Israel. Vocês imaginam como era uma virgem? Como ela era guardada pelo pai, pela família? Imagina uma jovem, como ela era guardada pela família, porque ela deveria ter a sua pureza, a sua castidade guardada mesmo. Ela precisaria estar pronta para o seu casamento de forma muito pura, porque o marido estava buscando justamente esse tipo de santidade na mulher. Então não se tinha um contexto de tanta imoralidade por parte das mulheres. Isso era extremamente raro, uma mulher que era imoral desde a sua juventude ou, né, em algum momento da sua vida. E aí nós vamos ver quem é que era imoral nessa história, né? Eram justamente as mulheres que estavam no Egito e as que moravam em Canaã, que eram das outras nações. Então o que Deus está dizendo mais uma vez as mulheres de Israel, elas já têm princípios.
e elas precisavam continuar com esses princípios de pureza e castidade e santidade mesmo diante do Senhor. Então, Deus não estava tão preocupado com as mulheres como ele estava preocupado em cuidar da santidade dos homens, porque os homens, eles são, infelizmente, muito mais imorais desde que o mundo é mundo, tá bom? Então, infelizmente, essa masculinidade, ela foi totalmente deturpada por Satanás já desde o início. O homem, então, se torna imoral quase que na sua raiz. E isso é natural nos nossos dias também. E aí eu posso voltar um pouquinho no tempo também, vocês vão entender o que eu tô falando. Se a gente voltar no tempo, 40, 50 anos atrás, e eu perguntar para vocês aqui, quem lembra ou quem já ouviu falar de que o avô, que o bisavô, ou até o pai, né? Se alguém tem um pai aí com 60, 70 anos, vai saber disso. Os homens, eles tinham o costume de perder a virgindade em prostíbulos. Isso era normal e natural, os pais, os avós levarem os homens para já treinarem com as prostitutas a sua sexualidade, para que justamente esse homem fosse o macho da casa quando ele se casasse. Então o homem podia ser imoral, a mulher não, a mulher tinha que ser santa. Percebe aí, gente, a imoralidade muito próximo de nós aí, 40, 50 anos atrás. Então, Deus já está falando aqui, através de Moisés, com Israel, há mais de 4.000 anos atrás. Aonde a imoralidade por parte do homem, ela sempre foi muito mais aguçada. Então, os homens precisam sempre estar buscando muito mais santidade na área sexual do que as mulheres. Hoje em dia está bem atrapalhado essa história, mas assim foi a história da humanidade, né? O homem sempre teve muito mais problemas e isso com certeza tem raiz no pecado, isso com certeza tem raiz nas artimanhas de Satanás, que sempre vai tentar destruir a base, né, de uma vida de santidade, que é o homem. É ele que realmente vai trazer essa proteção para a família, ele que vai trazer essa santidade para o seu lar. Então, quanto mais Satanás consegue atacar os homens, trazendo todo tipo de pecado, bem na raiz, né? Quando esse menino ainda é um menino muito jovem, ele já tem problemas com prostituição, no sentido de pornografia, né? E tantas outras coisas. Então, assim, Satanás tenta manchar, desde que o Éden é Éden, né, a vida dos homens, para que eles não cumpram com o propósito que Deus tem para eles. E nós, como mulheres, mães de meninos, nós precisamos ensinar e tentar guardar o máximo a vida dos nossos filhos debaixo dessa santidade, para que Deus possa cumprir propósito na vida deles, viu, mulheres? As mulheres aqui que têm meninos homens, que têm filhos homens, né? Ensinem os seus filhos sobre castidade. Vamos fechar, gente, senão nós vamos fechar igual aquele dia. Vamos lá e já voltem rapidinho, tá bom? Nem sei quantos nós estávamos na hora que eu fechei, mas acredito que tá todo mundo aí, né? Vamos seguir aqui então, gente. Então, 90% das regras que estão sendo dadas aqui pelo Senhor, né, dos mandamentos, das ordenanças que Deus está dando aqui no capítulo 18, tem a ver com os homens. E não é à toa, nós já entendemos agora. Versículo 6 diz assim, pega a caneta aí que vamos destrinchar quem é quem aqui na história.
Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Então Deus começa já a falar no versículo 6 aqui a respeito de parentesco, tá? Então Deus já está proibindo as práticas imorais do chamado incesto. Para nós hoje é o chamado incesto, que é essa prática de relacionamento sexual, de até casamento mesmo, ou qualquer outro tipo de prática, né? De amante, ou qualquer outro tipo de nome que a gente possa dar hoje em dia, de parentes próximos, né? Então Deus está falando sobre essa questão do parentesco próximo. Então coloca aí os parentes próximos, Deus já está falando sobre isso. Aí agora ele vai falar quem são esses, né? Quem é que ele está dizendo para não ter nenhum tipo de relação sexual. Gente, nós vamos falar bastante no Velho Testamento sobre essa questão da sexualidade, da relação sexual. E Deus fala de forma tão severa ou tão sempre falando sobre esse assunto, porque a intimidade, o relacionamento sexual é o que mais traz ligações, o que traz alianças entre pessoas, tá? Então a gente acha que é algo extremamente simples, mas eu posso dizer para vocês que talvez essa é a prática mais difícil diante de Deus. Se ela não for feita de forma correta, de forma baseada nas escrituras, nós vamos ter inúmeros problemas com essa área na nossa vida, com a nossa questão de santidade mesmo, né? Questão de estarmos santos diante de Deus, porque o relacionamento sexual, ele foi feito estritamente para o casamento, ponto final. Deus não fez a relação sexual para nenhum outro momento da nossa vida, a não ser dentro do casamento, e para nenhum outro tipo de relacionamento que não fosse entre um homem e uma mulher, e mais entre um casal. Então eles precisam estar casados diante de Deus e dos homens hoje, para o nosso século, e eles precisam então manter esse tipo de santidade entre eles. Então é algo extremamente íntimo, como a própria palavra de Deus diz, né? E é algo que Deus compara, para a gente entender a profundidade disso, e a gente vai falar mais sobre isso. Eu não vou falar nesse capítulo, mas a gente vai falar muito mais sobre isso. Deus compara essa relação sexual entre um homem e uma mulher com a nossa vida de relacionamento com Cristo. Então, todo momento em que eu vou para o meu quarto, que eu vou para o meu tempo a sós com Jesus, Deus compara esse momento com o momento de intimidade de um casal, onde ali eles se tornam uma só carne. Pensem nisso. Então, tamanho é o nível de santidade que isso requer e de importância que Deus também dá para esse momento. Então, quanto isso é lindo, poderoso, abençoado, mas tudo tem que estar no seu devido lugar. E por isso que Deus vai dar tantos versículos aqui em Levítico a respeito disso também, tá? E ele vai falar muito dentro do Velho Testamento e no Novo Testamento a respeito disso também. Nós vamos entender bem profundamente isso ao longo aí das escrituras, tá bom? Então Deus vai dizer no versículo 7, não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Então aqui você pode já escrever ou só grifar aí a palavra mãe, porque nós já entendemos que Deus está falando que nenhum filho pode se relacionar sexualmente com a sua mãe. Ponto final, gente. Não tem meio termo, não tem mais e aquele caso e aquele outro caso. Não, é não. A palavra aí no início do versículo é não, ok? Você desonra o seu pai tendo relações sexuais com a sua mãe. Tamanho era essa questão. Fala aí, Dai. O,
Aí ele está falando de filho com a mãe. Isso. Isso também engloba as filhas com o pai, tipo lá no caso de Ló, também foi totalmente errado, ali era Sim. algo que Deus talvez não permitia? Ele vai falar que. É por isso que eu falei, se vocês pegarem uma caneta, que a gente vai colocar quem é quem aqui nos versículos, entendeu? Então Deus vai falar também sobre isso. Eu acho que ele coloca exatamente essa questão aqui, porque ele vai falar sobre, infelizmente, esse incesto que aconteceu na família de Ló, mas aconteceu em outras famílias também. Então, o primeiro versículo 7 aqui é só vocês grifarem a palavra mãe, ou quem quiser escrever aí do lado também pode. Você vai estar desonrando o seu pai. Percebam que a desonra não é para o filho que está tendo relacionamento com a mãe. Não é o filho que está sendo desonrado, mas é o pai. Esse filho está desonrando o seu pai. Gente, e honra é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento ali em Êxodo 20 que tem promessa em seguida, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra. Então, se você quer ter vida eterna, se você quer ter uma vida abundante na terra enquanto você viver, mesmo nessa era ou na eternidade, você precisa usar a palavra honra para pai e mãe. Ponto final. Então, o filho que tiver relações sexuais com a sua mãe vai desonrar o seu pai. Consequentemente, você está atraindo sobre si a maldição de não honrar pai e mãe, ok? Você está desonrando diretamente os dois, né? O pai por estar se relacionando sexualmente com a sua mãe e a mãe por estar sim quebrando essa questão da honra também, ok? Então Deus está falando, vou lembrar aqui, e aí só para vocês, quem estiver anotando, colocar assim: Deus está dando regras claras e objetivas, porque isso eram práticas feitas no Egito e também em Canaã. Então Deus já está dando regras objetivas e práticas, porque isso eram práticas cometidas tanto no Egito, de onde eles saíram, quanto em Canaã, para onde eles estavam indo, tá bom? Então quando a gente olha a história mesmo da humanidade, a gente vai ver isso acontecia muito isso, tá bom? Isso na época dos faraós acontecia, né, do filho se deitar com a própria mãe, ainda quando o faraó existia, sabe, umas coisas assim, culturalmente, muitas nações tinham essas práticas, então é terrível diante de Deus isso, tá bom? Então, versículo 8: não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria o seu pai. De quem Deus está falando aqui, se ele acabou de falar no versículo 7 que ele não poderia ter relações com a mãe, e aqui ele está dizendo não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, ele está falando de uma madrasta. Então coloca aí do lado ou embaixo: não tenha relações sexuais com a sua madrasta, você também está desonrando o seu pai. Porque agora sua mãe morreu, seu pai é viúvo, ou houve um divórcio, e agora seu pai se casou novamente, e aí esse filho ali, daquele pai, se acha no direito, ou por algum motivo se atrai pela madrasta, e ele vai ter relações sexuais com ela. Deus está dizendo para Israel: não, não pode, é desonra também para o pai. Ela não é sua mãe de sangue, mas ela é a esposa do seu pai. Ela é a mulher do seu pai, é com ela que o seu pai se deita para ter relações sexuais todos os dias, ok? Versículo 9, então aí nós estamos falando no 8 da madrasta. Versículo 9: não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Então aqui ele está falando dos dois casos: do caso realmente de irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e também meio-irmãos. Então, filhos ou da sua mãe com outro homem, ou do seu pai com outra mulher. Então, no caso de uma madrasta ou de um padrasto, se já vieram filhos, né, para dentro de casa agora, esses filhos homens, eles não podem ter relações sexuais com essas irmãs, ok? Sejam elas irmãs de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e irmãos, meio-irmãos, né? Filhos ou do pai ou da mãe, tá? Então anotem aí, Deus está falando expressamente que também não pode. Versículo 10:
não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Agora a desonra é do próprio homem, tá? Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, então com a sua neta, ou com a filha da sua filha, a sua neta também, tá? Então netos, netas, mulheres, né? Jamais um avô poderia ter algum tipo de relacionamento sexual com as suas netas. Então percebe que ele já está passando, Deus está passando para a próxima geração, de que esse homem, ele também jamais poderia ter algum tipo de proximidade sexual com as suas netas, ok? Sejam elas filha dos filhos ou filha da filha, tá bom? Então é as netas que ele está falando aqui no versículo 10. Versículo 11. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã, ok? Então agora é uma madrasta, em que a madrasta teve um filho com o pai desse rapaz e agora ele tem uma meia-irmã, mesmo que é filha da madrasta, igual nós vimos lá em cima. Mas nasceu dentro de casa agora, né? Esse rapaz ou esse homem viu essa criança nascer dentro de casa, não veio de fora, não é filho da madrasta com outro homem. Agora essa meia-irmã aqui é filha do pai com a madrasta. Continua sendo meia-irmã, mas agora está dentro de casa, nasceu dentro de casa. Então Deus está expressamente dizendo não tenham relacionamento. Isso fala de casas onde os irmãos mais velhos às vezes têm irmãs mais jovens ali, e como eu falei para vocês, a sexualidade masculina, ela sempre está muito aflorada, ela sempre está muito acima do limite. E aí esses rapazes acabavam abusando realmente sexualmente das irmãs, ou se achavam no direito de ter essa posse, né, da vida das irmãs ali dentro, com práticas sexuais dentro do próprio ambiente familiar. E muitas vezes essas moças eram recriminadas. Nós temos um exemplo disso na monarquia de Israel, justamente com uma das filhas de Davi. Lembra a moça lá? Me ajuda a lembrar, quem lembrar aí rapidinho? Esqueci, veio o caso, mas não veio o nome. Alguém lembra o nome da filha de Davi? Que o próprio irmão se deita com ela e não é filha da mesma mãe, né? São mulheres diferentes de Davi. E esqueci o nome do rapaz. O filho de Davi, ele simplesmente se atrai pela irmã e vai e se deita com ela, trazendo maldição, né, para sua vida, para a vida dessa jovem, e ele se achou no direito de literalmente desonrar a irmã. E a palavra está dizendo que ele desonra ele. Esse rapaz não está desonrando a jovem, a mulher. Ele está trazendo desonra para ele. É a honra dele que está sendo manchada. Tamar, Tamar, isso mesmo. É isso mesmo. Eu só não lembro também o nome do filho. Será que é Absalão? Não sei se é Absalão que faz isso. Depois vê lá também. É Tamar, sim, a filha de Davi. E aí tem esse caso. Os filhos de Jacó também se revoltam, né? Aminon, isso mesmo, Dai. O nome do filho de Davi que comete esse ato vergonhoso na casa de Davi o filho dele chama Aminon. E ele realmente estupra, literalmente, a irmã chamada Tamar. Ele se atrai por ela e literalmente ele dá um jeito de fazer um encontro ali com ela sozinho no quarto. E ele estupra a irmã, literalmente. A irmã diz: meu irmão, não faça isso. Você vai trazer desonra para mim. E ele pouco se importa. E ele estupra ela ali. E depois a palavra fala que ele sente nojo dela. Tão terrível que foi o ato. E ele abandona ali o quarto naquele momento, deixando aquela jovem. E a vida dela provavelmente foi arruinada por causa disso, mas a dele também, infelizmente. Porque ele quebra um princípio, né, um mandamento do Senhor. E Davi também fica extremamente triste com tudo isso, trazendo maldição sobre a sua família, tá? Então, se não me engano, esse rapaz, inclusive, vai morrer pela espada do próprio irmão. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, a meia-irmã tá entrando na história aí. Versículo 12. É isso, né? Não se envolva
sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai, com a tia, né? Então tá falando não se envolva com a irmã do seu pai. Então um rapaz simplesmente se atrai pela tia, coloca aí a tia para vocês identificarem depois num outro momento de leitura ou de estudo. Então ele não pode ter nenhum tipo de relacionamento com a tia. Também é parente muito próximo. Gente, vou levantar uma outra questão aqui para nós, tá? Quando eu era menor, criança, a gente ouvia muito falar dentro das famílias de casamento entre primos de segundo e terceiro grau, tá? A gente ouvia muito esses casos desse tipo de casamento. E para a maioria das famílias isso era cultural e normal e acontecia. Só que, se não me engano, existem pesquisas científicas falando que o casamento entre parentes muito próximos acarretam nascimento de crianças, muitas vezes com defeito congênito, né? No DNA lá, eu não sei o que acontece por ter tanto parentesco muito próximo e acontece alguma deformidade nas crianças. Então, eu acredito que quando Deus vai falar que a terra está contaminada, gente, nós vamos ver lá no finalzinho desse capítulo, Deus está falando de tudo isso que vai acontecendo. As pessoas vão achando normal as práticas que para Deus não são normais e que Deus não gostaria que isso estivesse acontecendo. Mas culturalmente, numa nação às vezes é normal, às vezes entre as famílias mesmo acaba sendo, não tem nada a ver, deixa pra lá, primo de segundo, de terceiro grau, uma tia distante, sei lá, as pessoas vão agindo, né? E aí depois existem consequências nesses nascimentos de filhos, daquela família que foi gerada através desses casamentos muito próximos, e a gente não sabe por quê, né? A gente fala assim, acho que Deus não me ama. Então, tem coisas que a palavra de Deus vai dar regras para nós, vai dar mandamentos, ordenanças, estatutos, e nós é que negligenciamos isso. E, por consequência, atraímos para nós algumas maldições, contaminamos a terra, a palavra vai dizer, né? Então, se era para ter um casamento totalmente livre, né, de qualquer tipo de proximidade parental, aí nesse caso a gente coloca aí um monte de parente um com o outro, e aí começa a nascer crianças com o DNA distorcido, e isso vai passando de geração para geração, até nós termos, infelizmente, um monte de problemas de saúde em crianças, e que a gente não sabe nem a natureza disso, de onde veio essas doenças, de onde apareceu esses problemas congênitos aí em criança. Então, só abrindo aí um parênteses para a gente pensar sobre isso também. Se Deus está dizendo não, é porque a coisa não é boa, tá bom? Eu prefiro crer dessa forma. Versículo 14, é isso? A irmã do pai, né, em cima no 12, 13. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parente próxima da sua mãe. Então, a tia por parte de pai e a tia por parte de mãe, no versículo 13. 14. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Gente, percebe que Deus separou? No versículo 14, ele coloca... E aí ele fala de um casamento que já existe. Então aqui esse homem, além de estar se relacionando sexualmente com uma tia, que é uma parente próximo, mas no versículo 12 e 13, ela é solteira, provavelmente. Por isso que Deus faz essa distinção. Ela não é casada. Agora aqui no versículo 14, essa tia é casada. E esse homem que está tendo relação sexual com essa tia, ele não está desonrando somente a ele fazendo isso, mas agora ele desonra o tio. Ele desonra o seu próprio tio tendo relacionamento sexual com a sua tia. Então, é muito triste. A desonra passa a estar na família, passa a estar não somente na vida daquele homem, mas na vida do seu pai que está sendo desonrado, do seu tio que está sendo desonrado e dessa mulher que está se colocando nessa situação também de total adultério e prostituição. Então ela está cometendo não só um pecado, mas mais de um, né? Aqui esse homem está se relacionando com a tia que é casada. Então tem um adultério na história e tem uma relação sexual com um parente muito próximo. Versículo 15. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho.
não se envolva sexualmente com ela. Então pode grifar aí o nora, porque tá explícito, né? Deus está dizendo, nenhum sogro pode se relacionar com a sua nora. Ele está desonrando, ele está cometendo um pecado terrível, tendo relações sexuais com a sua nora, a mulher do seu filho, né? Provavelmente aí vão ser gerados netos dessa prostituição muitas vezes, né? Olha o problema que essa família está gerando aí entre eles. Versículo 16. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Aqui é com a cunhada, né? Por que eu falei que a maioria está falando com os homens? Porque a gente percebe, Deus está dando nomes, né? Olha, é a esposa do seu irmão, então está falando de um homem. E sempre ele está falando do sexo masculino para o feminino. Porque Deus estava pedindo para que os homens de Israel fossem santos, se santificassem, se purificassem de toda a imundície, de toda prostituição a respeito do relacionamento sexual. 17. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Então, tá dizendo sobre relacionamento realmente com uma mulher e a filha dela. Então, se essa mulher ela tem uma filha, ela pode ser casada, muito provavelmente. E aí entra uma tríplice de pecados, né? Ela comete adultério e esse homem que está se relacionando sexualmente com essa mãe e com a filha comete aí dupla prostituição. Ele agora se deita tanto com a mãe quanto com a filha, né? Então, olha a perversidade. Por isso que Deus vai dizer, é perversidade. E não só isso, ele complementa, né? Não se envolva com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Parentes próximos, é neto, né? Tá ali na proximidade do parentesco. Não cometam esse tipo de prática. Eu vou falar sobre essa palavra perversidade. Circula aí que nós já vamos voltar. Só vou terminar os não aqui e a gente vai voltar nessas 3 palavrinhas que tem aí. Perversidade, tem uma outra, repugnante e depravação. A gente vai falar sobre essas 3 palavras. Deixa eu ver que horas são. Provavelmente a gente vai terminar os não aqui e a gente volta nessas 3 palavras semana que vem para a gente finalizar o capítulo. 18. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando sua mulher ainda viva. Então, se você não é viúvo, Deus está falando para os homens aqui, você não pode ter nenhum tipo de intimidade sexual, relacionamento com a sua cunhada, ok? Primeiro que ela vai se tornar rival da sua esposa, né? Você vai ter uma amante e aí essa amante vai ser justamente a irmã da sua esposa. Essa irmã da sua esposa vai se tornar uma rival, ela vai se sentir por cima da carne seca. E provavelmente essas irmãs vão começar a ter problemas uma com a outra, né? Então Deus está alertando sobre esse tipo de problema que poderia ser trazido para dentro da família. Não tome a irmã da sua mulher em relação sexual de forma nenhuma. Agora, se o homem está viúvo e ela tem uma irmã e ele quiser se casar com ela também, depois que ele estiver viúvo, qual o problema, né? Dele se relacionar com a irmã daquela mulher que faleceu. Aí não haveria problema. Versículo 19. Então é a cunhada, né? Anota aí quem estiver anotando aí no versículo 18, é a cunhada. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Então isso aqui a gente já viu lá no capítulo 15, que fala sobre as impurezas do homem e da mulher. A gente já viu que Deus já proibiu literalmente, né? A mulher não pode ter nenhum tipo de relação sexual no momento em que ela está menstruada. Era impureza. O levita, o sacerdote ou o homem de Israel que cometesse isso, ele estaria se contaminando com sangue naquele momento. Sangue representa morte no momento em que ele sai do corpo, né? Então ele traz morte ali com a menstruação. Então aquele homem estaria trazendo impureza sobre ele, ele teria que passar por um ritual de purificação para se tornar apto novamente para ir para o tabernáculo.
Então, Deus está proibindo essa prática, além de ser algo extremamente, realmente difícil, nojento, não é higiênico, né? Então, tem várias situações aí, mas Deus está proibindo, porque não é bom para a saúde da mulher também, tá bom? Então, Deus sempre traz alertas para nós na sua palavra em todos os aspectos, tá bom? Versículo 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Aqui Deus já fala para o homem não ter nenhum tipo de proximidade sexual com qualquer outra mulher. Então, não precisa ser só os parentes, né? O homem não pode ter relacionamento sexual com outra mulher, seja ela quem for, porque ele está se contaminando com ela. O relacionamento íntimo sexual foi feito somente para o casamento. Ponto final. Qualquer outra prática sexual fora do casamento e fora do marido e da mulher que são casados e que, né, são só os dois, isso é uma prática imoral diante do Senhor. Então Deus está falando para o homem não se deitar com qualquer outra mulher. Os homens de Israel deveriam se tornar santos. Versículo 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque nós vamos ter capítulos específicos sobre essa questão da entrega de filhos para o Deus Moloque por parte de Israel. Mas Deus está alertando, lembra sobre as práticas do Egito e sobre as práticas de Canaã? No Egito eles já tinham o costume de entregar as crianças aos deuses, ok? Sacrificando crianças. E também em Canaã já existia essa prática para Moloque. Então Moloque já era adorado em Canaã pelas nações que estavam lá. E Deus já está alertando Israel para que eles não cometam esse tipo de prática. Então eles jamais deveriam entregar um filho que Deus tinha dado para eles para o Deus Moloque, ok? Queimando essa criança e tudo mais. A gente vai ver isso lá na frente, só o texto sobre isso. 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Aqui Deus está falando literalmente sobre homem deitar-se para ter relacionamento sexual com outro homem, tá? Isso seja ele quem for, de Israel, não seja de Israel ou de qualquer outra nação. A prática homoafetiva, ela é repugnante para Deus. Ponto final, tá bom? Então não existe, abre aspas, dentro da palavra de Deus para nenhuma outra situação. Homem com homem, mulher com mulher é repugnante. Elisângela, mas por que Deus não colocou aqui a mulher também com outra mulher? Porque a cultura e a história que nesse momento nem trazia essa possibilidade, ok? Se isso existia, Deus nem cita isso na palavra, porque era algo totalmente inconcebível, ok? O lesbianismo, dentro do contexto histórico, cultural daquela época, nem se passava pela cabeça, gente. Tamanho era a santidade, geralmente, que a família trazia sobre a jovem, sobre a mulher, tá bom? Então, por isso que Deus nem fala sobre a mulher com outra mulher, ele só fala do homem com outro homem, porque isso sim já era uma prática comum naquele tempo. A gente vê isso lá na cidade de Sodoma e Gomorra, a gente vê isso em outras partes ali do Gênesis, isso já acontecendo como prática, ok? Então, o homossexualismo não é um problema do nosso tempo, isso já é um problema da humanidade desde que o mundo caiu em pecado, ok? Então, Deus está proibindo a prática homoafetiva, homem com homem se deitar para ter relacionamento sexual. É repugnante. Grifa essa palavra repugnante, quiser colocar aí relacionamento homoafetivo, homem com homem, né? Deus está proibindo. Ele ainda fala, né, que se deita com, como quem se deita com uma mulher. Então o texto ainda está sendo bonitinho, né? Então ele não está falando para não ter relações sexuais. Ele está dizendo, né, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Né? Então o texto ainda faz uma frase bonita para não ficar uma coisa muito, a tradução não ficar muito pesada, né? Para ler lá no texto, imagina você vai pregar um texto desse na igreja, como é que você lê isso na igreja, né? Então a tradução foi bem bonita aqui para ficar legal a frase. Versículo 23.
Não tenha relações sexuais com um animal. Já vamos acabar a aula, tá? Que já passou 1 minuto. Eu vou terminar aqui esse versículo e a gente já vai terminar. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Então aqui Deus agora colocou os dois sexos, né? Tanto o de homem com o animal, que é a chamada bestialidade, tá? Então um homem ter relacionamento sexual com qualquer tipo de animal. E aí ele cita a mulher também. E mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Então a mulher também, de forma nenhuma, poderia ter algum tipo de relacionamento sexual com algum animal. Gente, isso é depravação. A palavra de Deus é clara aqui para nós dizendo isso. E nós vamos entender por que Deus fala sobre a palavra. Eu coloquei as 3 aqui para a gente entrar nesses pormenores. Vou pegar aqui. Perversidade, nós vamos entender semana que vem o que é. Repugnante, que Deus fala aqui sobre a prática homossexual. E depois a depravação aqui no caso da bestialidade, né? Da prática sexual com animais. Então, gente, isso é extremamente atual para nós, tá? Não existe nada dentro desse capítulo 18 que não cabe eticamente e espiritualmente para nós nos dias de hoje, tá? Isso aqui não foi abolido. Essa lei, ela não foi abolida para os nossos dias, para a nossa vida como filhos de Deus. Deus continua pensando do mesmo jeito. Jesus não aboliu nenhuma dessas regras. Elas continuam sendo exatamente como Deus colocou aqui para nós, tá? Então, por isso que a palavra de Deus ela é tão viva, mesmo nos dias de hoje, e vai ser daqui 100 anos se Jesus não voltar, e vai ser daqui 1000 anos se Jesus não voltar. Ela continua sendo a mesma, guardando e nos livrando de maldição, de problemas que a gente pode ter a respeito de tudo isso, tá bom? Então, semana que vem a gente vai falar sobre as 3 palavras que estavam no meio desses nãos, e em seguida a gente finaliza a partir do versículo 24, tá bom? Então, terminamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar sobre alguma coisa, pode chamar depois lá no WhatsApp que a gente tira qualquer dúvida.